Professor, é o seguinte, pergunta sobre o catecismo, né? Quem pergunta aqui é a Ana Clara, mandou por telefone para a gente. Ela pergunta assim, ela é da cidade de Ibis da Silva, né? Salvador, Bahia, a cidade dela. Ela pergunta assim, por que no catecismo, ao invés de falar na primeira parte do credo, não fala do Pai Nosso? Porque na primeira parte do catecismo... O Pai Nosso está no final, o Pai Nosso está na quarta parte, porque toda a quarta parte do catecismo, que é a espiritualidade, é baseada, é a oração. Então, qual é a principal oração da igreja? É o Pai Nosso. Então, o que o catecismo faz na quarta parte? Ele pega o Pai Nosso e desdobra. Entendeu? Agora, não tem problema. Se a pessoa quiser começar a estudar o catecismo pela quarta parte, pode começar. Não é porque o credo está no começo que a gente é obrigado a estudar. Não. O catecismo é para você usar, não é como um livro assim, você vai ler de... Não, você lê aqui, lê no... Você lê a parte que você precisa, que você está estudando. Muito bem. A Tiara Charlene, aqui pelo Twitter, ela pergunta assim, professor, é melhor eu, como jovem, estudar o catecismo da Igreja Católica ou começar pelo IUCAT, que é o catecismo para os jovens? Olha, o IUCAT é muito bom, é isso daqui, é esse texto aqui, que é um catecismo que foi feito na Jornada Mundial da Juventude lá em Madrid. Foi feito pela, se não me engano, lá pela Áustria, né? A igreja na Áustria, sim, que fez, igreja. Mas ficou tão bom, tão bem elaborado para os jovens, que o Vaticano estimulou para o mundo inteiro. E aqui nós temos o IUCAT em português, o quê? É o catecismo para os jovens. Então é o mesmo conteúdo do catecismo, só que numa linguagem para os jovens. Inclusive tem aqui a venda na Canção Nova. Se você quiser adquirir, aí pelo telefone 1231 86 2600, é o catecismo. E ele é todo assim, bom, porque ele é todo assim, com figuras, com explicações bem pedagógicas para o jovem. É um recurso muito bom. Além disso, nós temos o compêndio do catecismo. O que é o compêndio? O compêndio é um trabalho que o Vaticano fez com mais ou menos 500 perguntas e respostas baseadas no catecismo. Então, vocês estão vendo que ginástica a igreja faz para explicar. E eu mesmo fiz um dicionário baseado no catecismo, que eu chamei de o Catecismo da Igreja Responde de A a Z. Um dicionário em cima, com 200 e tantas palavras, em ordem alfabética, para você saber o que o catecismo explica em cada assunto. Mas... É isso mesmo. Tem mais uma aqui, falando sobre o ano da fé. É o João Pereira, né? Pelo Twitter. Ele fala assim, para iniciar o ano da fé, a igreja vai fazer algum documento? Né? Sou catequista e estou gostando muito do programa. Não, já fez. Olha, já fez. O Papa já publicou uma carta chamada Porta Fidei, né? A Porta da Fé, o Ano da Fé. O Vaticano já está emitindo alguns documentos. É só entrar no site do Vaticano e procura lá Ano da Fé. Já tem vários documentos, várias normas, inclusive, como é que isso vai ser elaborado. Já tem muita coisa assim. Bom, eu quero mostrar aqui, voltando no slide um pouquinho, quem é Deus? Vai ser a aula da semana que vem. Ou semana que vem não. Porque semana que vem quero explicar uma coisa. Eu vou entrevistar aqui uma pessoa muito importante. Um padre argentino chamado Cláudio Sanarrua, que é um homem da igreja que recebeu inclusive o título de capelão do Papa. Não é pouca coisa não, viu gente? Vai estar aqui semana que vem. Ele é argentino. Ele é Monsenhor Cláudio Sanarrua. Por que ele tem um trabalho muito importante? É porque ele trabalha muito junto à ONU. A ONU hoje tem muita coisa anticristã, muita coisa que fere a moral cristã. Esse homem domina isso. Então ele vem falar para nós aqui semana que vem sobre isso. Então semana que vem eu não vou entrar nessa parte do doutrina. Mas na outra semana, subsequente, eu vou entrar um pouco na questão de Deus. Quem é Deus? Por quê? Vou explicar a vocês. Primeiro porque está na sequência dos nossos assuntos. Né? O fundamento da religião é Deus, claro. O que quer dizer religião? Vem do latim religare. Ligar o quê? Ligar o homem com Deus. Isso é religião, ok? Então, a base de qualquer religião é Deus. Não tem Deus, não tem religião. Então, nós vamos conversar um pouco. Quem é Deus? Uma coisa interessante. Foi feita uma pesquisa na internet, no mundo inteiro,
Veja que coisa interessante. Onde a www, essa rede internacional, perguntou no mundo inteiro qual é a pergunta que você gostaria de ver respondida. Sabe qual foi a pergunta que ganhou em primeiro lugar, repetiu mais vezes? Quem é Deus? Foi essa a pergunta. O povo quer saber quem é Deus. Claro, não tem nada mais importante do que Deus, né? Então, eu também quero tratar aqui desse assunto. O que a igreja nos ensina sobre Deus? Vamos só começar, depois a gente vai continuar. Aristóteles, aquele grande filósofo grego lá de 300 anos antes de Cristo, Aristóteles, grego, né? Pagão, já dizia, o homem é um ser religioso. Os gregos tinham deuses para tudo, né? Tanto é que São Paulo, quando chegou em Atenas, São Paulo viu lá no mercado, né? Dos gregos, aqueles templos todos, e São Paulo encontrou até um templo ao Deus desconhecido. E quando ele subiu lá na Ágora, né, para pregar, para falar aos filósofos gregos, né, eu já estive lá nesse lugar, ele é perfeitamente conservado, porque é um lugar de pedra, você vê em cima lá a Acrópole, que era a cidade alta. Acrópole em grego quer dizer cidade alta dos gregos, onde tinha o templo da deusa Partenon, a deusa virgem Ateneia de Atenas, e ali tinha aquele lugar onde São Paulo pregou aos gregos, e ele dizia o quê? Ó gregos, em tudo eu vos vejo altamente religiosos, porque andando pelas ruas de Atenas eu vi um altar até o Deus desconhecido. Quer dizer, os gregos tinham tanto Deus que eles tinham medo de haver algum Deus que eles não conheciam, e esse Deus ficar bravo com eles porque não tinha um altar. Então já estava um altar ali ao Deus desconhecido. E São Paulo pega por aí e começa aquela pregação maravilhosa dele, né? Vai terminar na ressurreição de Cristo. Com os filósofos gregos. Atenas era o centro cultural do mundo. Vocês veem como é que São Paulo era um gigante, né? O homem saiu lá da Palestina, mas ele sabia falar o grego, que na da cidade de Tarso, onde ele viveu, embora fosse cidade romana, se falava o grego. Ele falava o latim, porque era cidadão romano, falava o grego e falava o hebraico. Então, Paulo era um cosmopolita. E era cidadão romano, que o pai tinha comprado cidadania. Então, ele tinha passaporte romano, podia andar pelo mundo inteiro. Eu fico pensando que aquele homem chegar no meio dos maiores filósofos do mundo, que eram os gregos, e fazer aquele discurso que ele fez ali. Paulo era fera. Então, Aristóteles diz isso, volta um pouquinho, eu sou aquele que sou. A única definição que a gente encontra na Bíblia de Deus, não é definição, né? Quando Moisés perguntou para Deus, lá em Êxodo 3,15, né, Deus chamou Moisés e disse, eu quero que você vá lá no Egito libertar meu povo do faraó. Aí Moisés perguntou para Deus, mas quem que eu vou dizer lá para o povo? Porque aquele povo lá tem tantos deuses lá no Egito, né? O Deus Ra, o Deus Amon, o Deus Ísis, Deus não sei o quê. Qual é o Deus que eu vou dizer para eles que está me mandando lá para libertar o povo? Aí Deus disse para Moisés, eu sou aquele que sou. É o que quer dizer a palavra Yavé em hebraico. A palavra Yavé em hebraico quer dizer, eu sou aquele que sou. O que quer dizer isso? Eu sou aquele que existe. O verbo ser e o verbo estar, você sabe que em português tem o mesmo significado, né? Eu sou aquele que existo, ou seja, tudo que existe por causa de mim. Eu sou a causa da existência de todos os seres. Isso quer dizer Yavé, né? E os judeus nem pronunciam esse nome em respeito ao sagrado, né, de Deus. Então, nós encontramos isso aí. Vai. Lá no Salmo 102, a gente encontra, eles perecem, mas tu permaneces. Todos ficam gastos como a roupa, mas tu existes e teus anos jamais findarão. O salmista, né, falando desse ser de Deus, um ser que não passa, tudo fica velho, tudo acaba, Deus não. Deus é inalterado, né? Vai. São Tiago, a primeira carta dele, capítulo 17, nele não há mudança, nem sombra de variação. Por quê, gente? O que muda não é perfeito. Como Deus é perfeito, Deus não muda.
Vocês entenderam? Não fica velho, não fica mais novo, não fica mais bonito, porque ele já é infinitamente bonito, infinitamente. Então Deus, São Tiago diz, não muda. Né? O que mais? O Papa Pio XII, grande Papa Pio XII, eu cheguei a ver esse Papa vivo. Ele morreu em 1954, mais ou menos. Pio XII dizia assim, a inteligência humana, na aquisição destas verdades, encontra dificuldades tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações provenientes do pecado original. O Papa está falando de Deus. Ele diz assim, nos seus discursos, a gente tem dificuldade, às vezes, para entender Deus, por causa da nossa dificuldade intelectual, mas o Papa fala também por causa do pecado original. O pecado original ofuscou a nossa mente. Então, a gente precisa da graça de Deus para poder compreender as coisas de Deus. Vamos em frente. E aí ele diz, de onde vemos que os homens, em tais questões, facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos duvidoso aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Presta atenção nisso que o Papa Pio XII está dizendo. Os homens, em tais questões, facilmente procuram persuadir-se, convencer a si mesmo, de que seja falso ou ao menos duvidoso aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Eu vou tentar traduzir isso aqui em outras palavras. Tem um jornalista, escritor famoso francês, chamado Joseph de Maistre, que dizia assim, as pessoas que negam a existência de Deus, no fundo negam porque gostaria que Deus não existisse. Então, já tem uma vontade de que Deus não exista. Então, aí ele nega e tenta fazer todo um discurso negando a existência de Deus. Santo Agostinho dizia de outro jeito. Santo Agostinho dizia assim, que aqueles que negam a existência de Deus é porque não querem se comprometer com Ele. Porque Deus é exigente, né? Se você diz, eu creio em Deus, tudo bem. Então você não pode roubar, matar, pecar contra a castidade, prostituir. Mas aí fica difícil, né? Eu tive um professor de teologia que um dia disse que Platão falou para Aristóteles, Deus existe, mas não espalha. Não espalha porque dá muito trabalho acreditar em Deus. Você não pode adulterar, não pode divorciar, não pode... Então, é melhor que Deus não exista. Né? Mas não, Deus é a liberdade. Se Deus coloca essas normas para a gente, esses mandamentos, é para que nós sejamos livres. É como os sinais de trânsito, é para você não cair lá na ribanceira, que tem a seta do trânsito mandando você maneirar na velocidade. Né? Ok, aí a citação do Joseph Maistre aí, ninguém afirma Deus não existe sem antes ter desejado que Ele não exista. Muita gente deseja que Deus não existe, então ele diz, Deus não existe sem antes, né? Está aí. E São Tomás de Aquino, né? Quando fala da existência de Deus, São Tomás de Aquino coloca, pode chegar a Deus pelo uso da razão. E aqui eu faço questão de colocar a citação de São Tomás de Aquino, está lá na Suma Teológica dele, né? Aí a referência toda da Suma Teológica. Pode chegar a Deus pelo uso da razão. E o Concílio Vaticano I, em 1870, colocou isso também como verdade absoluta. E São Paulo coloca também na carta aos Romanos. São Paulo fala, ninguém tem desculpa de ser ateu. Por quê? Porque São Paulo fala, a beleza de Deus está na natureza. E está dentro de nós. Basta abrir os olhos. E você vai ver a natureza mostrando Deus como que num espelho. Né? Veja aí, passa. Pelas mensagens das criaturas e pela voz da nossa consciência, podemos ter a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. O que é essa mensagem das criaturas? Oh, meu Deus, olha para uma criança. Olha para um grão de mostarda que vira uma árvore. Quem é que pode fazer isso? Algum ser humano capaz de poder fazer isso? Não. Há o Senhor acaso capaz de fazer isso? Não. Então tem que existir uma inteligência profunda, um poder infinito que faz isso. É o que nós chamamos de Deus.
e que além de se revelar nas criaturas que estão fora de nós, se revela dentro de nós. A minha inteligência, a minha liberdade, a minha vontade, a minha consciência, a minha capacidade de cantar, sorrir, chorar. De onde é que vem isso? Que o animal não tem? Quem pôs isso dentro de mim? Foi o acaso? Foi um homem? Não foi. Foi meu pai? Foi minha mãe? Não, eles não têm poder para isso. E a terceira revelação de Deus qual é? Além do que está fora de nós, além do que está dentro de nós, qual é a terceira e a mais importante? Deus veio ao mundo em Jesus Cristo e armou a sua tenda no meio de nós. Então São Paulo diz, ninguém mais pode duvidar da existência de Deus. Não tem mais jeito de Deus provar sua existência. É claro que ninguém vai provar a existência de Deus em laboratório. Porque Deus é espírito. No laboratório você só consegue provar alguma coisa que seja física, química ou biológica. Deus não é nem físico, nem químico, nem biológico. Então não tem como provar a existência de Deus no laboratório. Então, a filosofia e a teologia conseguem falar, né, de Deus pelos sinais. Mas quem não aceita a existência de Deus fica sem resposta para tudo. Fica colocando, não, é obra do acaso. Acaso? Né? Teve um cientista, Kucklin, dizia assim, biólogo, né? A probabilidade do mundo ser obra do acaso é a mesma probabilidade no dicionário completo resultado da explosão de uma tipografia. Explode uma tipografia, aí as letras caem todas ordenadas em ordem alfabética, assim sai um dicionário. A probabilidade da vida ser obra do acaso é a mesma probabilidade, né, de você ter aí. Então não tem como, gente. A ordem, então São Tomás de Aquino, nas 5 vias onde ele chega, né, a falar de Deus, a ordem da beleza, a ordem, né, a ordem da contingência, da incontingência, não tem como. É por isso que eu vou encerrar com essa palavra aqui, é por isso que aquele doutor, né, que chefiou o projeto Genoma Humano, o maior projeto de biotecnologia que o mundo já realizou, que os Estados Unidos realizou, né? O Dr. Francis Collins, né, disse que, né, a opção mais irracional é o ateísmo. Um homem que é químico, é físico e é médico. E foi escolhido pelos Estados Unidos para ser o gerente do maior projeto de biotecnologia do mundo, projeto Genoma Humano, né? Esse homem disse essa frase, né? A opção mais irracional é a do ateísmo. Bom, estamos chegando ao final do programa, nós temos aqui 3 padres, que eu faço questão de chamá-los aqui à frente. Venham, padres, aqui, por favor. Né? Eu vou repetir o nome deles. Padre Alexandre, o padre Alberto e o padre José Gonçalves. Padre Alberto, padre Alexandre e padre José Gonçalves. São todos 2 da Paraíba e 1 de Recife. Sou de Recife, 2 da Paraíba. Vieram com o Gilberto, não foi? Para o encontro? Com a obra de Maria, sim, para esse encontro nesse final de semana. Beleza. O padre Alberto tive a alegria de encontrá-lo lá no seminário de Olinda e Recife, já faz um tempo, né? Faz um tempo, ainda era seminarista. Que beleza. Né? Tivemos O essa senhor era honra. seminarista ainda? Sim, sim. Beleza. Já é padre há quanto tempo? Há 3 anos. Que beleza. E aí, qual é a expectativa de vocês para esse encontro nesse final de semana aqui do Gilberto? A expectativa é muito grande, né? Viemos com paroquianos nossos, né, para experimentar esta alegria juntamente com a obra de Maria, que, assim, juntamente com a Canção Nova, vem nos ajudando, uma parceria evangelizando tantas pessoas. E eu posso dizer que a Canção Nova, ela é uma grande parceira, porque eu tenho uma experiência, né, na vida pastoral de comunidades que a gente não pode estar assiduamente toda semana evangelizando. Eu sei que tem fiéis paroquianos que assistem o programa, assistem também à Escola da Fé. E quanto bem faz para a nossa igreja. Que beleza. Rapidamente, os 2 padres são de Boqueira, não é isso? Boqueirão. Boqueirão, na Paraíba. Boqueirão, na Paraíba. E aí, padre? Estamos aqui com o nosso grupo, uma caravana, vindo de Boqueirão. Levanta a mão que é de Boqueirão aí,
não é? Então, agora, coordenado pelo nosso pároco, Padre Alexandre Moreira, e viemos aqui para conhecer a Canção Nova. Estamos felizes de estarmos aqui, e mais feliz ainda pelo atendimento, como a Canção Nova nos atende muito bem, uma educação finíssima do povo daqui, que trabalha com carinho, não é? Atendeu a gente com muita boa educação, e a gente vai voltar feliz, não é? Sem dúvida. Estamos assim, felizes. E eu acredito que foi um mundo assim, de evangelização que aprendemos aqui, não é? Beleza. Mas o povo aqui de Boqueirão vai sair contente, bem satisfeito, né? Devido àquilo que se aprendeu aqui. E se Deus quiser, nós iremos voltar próximo ano, com mais gente ainda. Beleza, né? volta mesmo. Então, nós merecemos a educação religiosa, e aqui a Canção Nova sabe dar, sabe transmitir e sabe evangelizar. Beleza. Eu tive uma experiência muito interessante. Você se lembra aquele ano que eu estive lá no seminário, em Recife? Acho que em 2007. 2007, por aí. Parece que foi no lançamento desse livro, Ciência... Então, eu fui pregar um retiro lá em Recife. E aí, na hora do almoço, lá me disseram, olha, vamos a Olinda para a gente conhecer um pouco das igrejas antigas, tal, que é muito bonito. E aí, quem me levou, não me lembro agora, foi um casal. Disseram, o senhor quer conhecer o seminário de Olinda e Recife? Eu digo, mas claro que eu quero, esse seminário é famoso, né? Que eu cheguei lá, encontrei um dos seminaristas, era o Padre Alberto. Mas o que eu achei interessante é que eu cheguei mais ou menos na hora do almoço e tal, entrei lá com o casal, daqui a pouco começou a aparecer seminarista, professor Felipe, eu digo, vocês me conhecem? Aqui o pessoal já seguia a Canção Nova, já lia os livros. Eu fiquei impressionado com aquele dia lá, né? Depois o padre, eu me lembro que me convidou para fazer uma palestra lá, mas naquele final de semana não dava tempo. Agora o senhor vem aqui pagar a visita. Muito obrigado. Com certeza, eu agradeço. Então eu vou pedir a vocês para darem a bênção ao nosso povo, né? Nós acreditamos muito na bênção sacerdotal, episcopal, mesmo à distância, né? Porque a gente sabe que a bênção, como sacramental, né? Ela tem esse valor. Então, fiquem à vontade para abençoar o nosso povo. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, então. Quero agradecer aos padres estarem vindo aqui. Olha, eu fico até constrangido, sabe, de eu ficar dando aula aqui, 3 padres assistindo a aula. Tinha que ser o contrário, eu que tinha que estar sentado ali. E os padres aqui. Mas, vamos deixar assim por enquanto, né? Quero agradecer a vocês que vieram aqui participar ao vivo do programa, vocês de casa, né? Quero agradecer ao Bruno, obrigado Bruno, substituindo o Ricardo aí, todos que me ajudaram aqui, várias pessoas que estão aqui nos câmaras, estão lá na ilha, né? Somente para divulgar o sorteado, professor, antes de encerrar, o José Borges, do Twitter, que ganhou o livro do senhor, que a gente prometeu de fazer o sorteio aqui, só para lembrar esse detalhe. José Borges. É o livro, Problemas no Casamento. É isso mesmo. Ok, vai para eles lá. Muito obrigado, então, gente. Até semana que vem, se Deus quiser, na quinta-feira.